eu acho um desrespeito com o fã de esporte. Queria saber a quem você se referia. A quem você se referia? Vamos fazer o programa. Ouviu, Lázaro? Bom, vamos ver o Lázaro, do Lázaro muito mais a falar do que eu acho que tem a ver com o nosso clube aí que vai abrir o glorioso programa de hoje. Enganado. Né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ouvir o Lázaro. O Corinthians venceu, Birner. Vamos lá. Ora, bola. Na verdade é isso, né? Você inicia o jogo e no primeiro minuto toma um gol. Né? É comum acontecer isso da equipe poder se desestruturar e a gente conseguiu absorver rapidamente o golpe, né? Ainda teve 1, 2 finalizações aí na sequência, o outro time percebe e tenta aproveitar esse momento e a equipe conseguiu suportar bem e logo com 10 minutos já estava inteira no jogo. É um risco nesse momento você querer acelerar demais, a gente conseguiu ter a calma, a paciência de construir, de permanecer dentro da ideia do que a gente tinha projetado para o jogo e aí foi crescendo, foi criando situações, foi finalizando, foi gerando oportunidades e no final do primeiro tempo, né, merecidamente chegou ao empate. E é natural, assim, nesse início e até pelos ajustes, pelos curtos espaços de tempo, essas oscilações, enfim, e nos jogos fora de casa, às vezes acaba aparecendo um pouco mais, mas a gente já tem discutido sobre isso, entendido o que a gente precisa como equipe para objetivos que a gente almeja, dar um passo fora de casa, de um equilíbrio maior, de uma performance mais próxima do que a gente tem tido em casa. É consenso de todos, os atletas também entendem isso e eu acho que naturalmente a gente vai evoluindo nesse sentido ao longo de uma temporada que está iniciando, que iniciou de uma forma bem dinâmica nesse curto espaço de tempo e a gente vai buscar evoluir nisso, é uma coisa que a gente tem claro e os atletas também. Os primeiros 15 minutos do Corinthians foram muito complicados, além do gol. Mas essa não foi a pergunta. A pergunta foi se Você diz tanto respeitar a pauta? Não estou entendendo. Não, é que eu queria tentar contextualizar a situação. Ele já chamou o Sampa no começo, agora tentar ter aquilo ali foi um tiro na água, sério. Mas então eu volto aqui um minuto. Pode falar, Pedro, fica à vontade. Você veio A única solicitação. Vocês estão ligados ao aparelho móvel, eu até iria te ajudar, já não vou te ajudar mais. Você sabe que eu sou seu fã. Eu quero dizer o seguinte pra você, da mesma forma. Deixa o homem comentar. O que eu falava para os Oscar Ulisses quando você era repórter? O que eu falava? Tinha que comentar. Tinha que ser comentarista. Mas é o seguinte... Comenta, então. Comenta. Então, calma aí. Isso é importante. Então a culpa é dele? A culpa é dele. Não, é mérito dele. É o pai da criança. O Birner é o pai da criança. Méritos e falta dos mesmos de quem o coloca no ar se você acha que ele é bom ou ruim. Eu acho ele ótimo. Lógico que o problema dele é que ele gosta do futebol infeliz. Corinthians. Ele gosta do futebol triste. Corinthians. Ele gosta do futebol sem graça. Vamos lá. O futebol é uma coisa sisuda, carregada. O torcedor corintiano não quer saber do que o Rafael Prats é ou não. Ele quer saber respostas pro jogo de ontem. O Braz aqui tá louco da vida. Esse cara cala a boca que eu quero saber do Corinthians. O jogo de domingo. O jogo de ontem projetando o jogo de domingo. Tem um olhando pra ontem, ganha domingo, Prats? Aí, ó, o que o Calçade fez. É uma outra conversa domingo, é uma outra história domingo. Agora eu tento defender. Agora tá ido. Eu tento defender. Do meio pra frente, houve situações positivas do Corinthians ontem. Eu acho que a movimentação do Adson é uma movimentação que é difícil de ser marcada, porque ele tem muita liberdade para jogar. Ao mérito do Fernando Lázaro de encontrar ou colocar os jogadores que são muito acima da média do meio para frente para jogar um com o outro, um dialogando com o outro, um encontrando o outro, um tocando a bola para o outro. Agora, defensivamente, houve problemas ontem. Problemas graves que o São Paulo tem, com as opções que o São Paulo tem no elenco, jogada boa pelo lado do campo, ou jogadas boas pelos lados do campo. Por ali o São Paulo pode realmente ganhar o jogo no domingo. Não apenas por ali, mas por ali também. Agora, domingo pode ser uma outra história. Domingo, às vezes, é um outro tipo de protagonismo, é uma responsabilidade mais dividida, é uma outra conversa. Ontem eu acho que é preocupante o começo do Corinthians para o Corinthians, os primeiros 15 minutos. Quando o Corinthians acerta a marcação mais à frente, o Guarani já não consegue mais jogar. E o Corinthians, no primeiro tempo, já cresce no jogo. E houve uma alteração no meio do primeiro tempo, que talvez, se a gente falasse da parte teórica, olha, Maicon por Rony, qualidade cai. O Rony entrou bem no jogo. Foi bem, começou a ganhar dividida, levantou a torcida, dividiu uma, dividiu duas, rachou três, pronto. Já entrou já no jogo, já voltou pro Guarani. Não, analisando que era Corinthians e Guarani. O Birner quer que eu fale de Corinthians e São Paulo, que não aconteceu. Porque talvez deve ser o Rony contra o São Paulo. Quem perguntou pra você foi o William. Contra o São Paulo deve ser o Rony. Quem perguntou pra você foi o William. Calma. Ele não vai chegar, ele tá fugindo de chegar no clássico. Tá tão bonito, tá com um semblante tão legal. O clássico domingo é outra conversa. Tem muita coisa para acertar, defensivamente, principalmente, quando o time perde a bola.
Se o Corinthians vai ter condição de marcar o São Paulo mais à frente. Eu acho que o jogo do Corinthians é marcar a saída de bola do adversário. Quando começou a marcar mais atrás, teve mais dificuldade. Dá para fazer isso com o time de ontem? Aliás, não é isso. O Corinthians não é o time de ontem? Com o Fausto Vera. Com o Fausto Vera? É o time de ontem com o Vera. Isso. É. E eu já não sei se, por exemplo, a gente falava antes aqui, o Adson sai. Já acho que o Adson já não sai hoje. O Adson é um jogador que, para esse time, já virou muito importante em pouco tempo. Então sai o Rony? Não sei o que tem. Se o Michael não puder jogar? Eu acho que sim. E se o Michael puder jogar? Aí acho que é o time que começou ontem. Tá. Imagino que é o time que começou ontem. Então, você tiraria o Rony? Não, se o Maicon puder jogar, eu acho que é o time perfeito. É o Maicon, ok. Sim. Se o Maicon não puder jogar? O Rony. Mas ontem a saída do Maicon, a entrada do Rony, não chegou a ser um problema, hein? Quando foi para campo, não achei. Então, não chegou a ser um problema. Acho que o Rony, inclusive, não entra mal. E o Maicon que não vinha... Boa tarde. Me desculpa que eu tava... Esse clima meio bélico aqui acabou... Eu fiquei... um pouco de energia, mas a gente vai... Intimidado. Isso porque ele pede saúde e paz a todos. A primeira coisa que ele fez foi atacar você porque você chamou São Paulo de uma cidade... Ele não me atacou, não. Uma cidade maravilhosa. Ele não me atacou, ele fez um comentário. Eu falei para ele, uma cidade maravilhosa. Não me atacou, não. Não atacou, não. Posso me defender? Ele falou a cidade maravilhosa. Eu falei, não, porque acabam confundindo, fã de esporte pode confundir, a cidade maravilhosa, acabam falando muito sobre outra. Mas é uma cidade maravilhosa. Eu sou muito grato, inclusive, a São Paulo. É uma cidade maravilhosa. Muito grato a São Paulo. Tem o Birner, mas também tem coisas muito legais. Voltando a Corinthians 2, Guarani 1. Você é o querido. Rony, Maicon. Não, mas o que me preocupa, você quer que eu fuja, mas antes eu preciso dar uma satisfação ao fã de esporte. O que me preocupa é que o Birner chegou de peito aberto para participar, para fazer uma Isso é bom, isso é importante. E você não recebeu bem. Eu não recebi bem? Não. Obrigado. Não recebeu bem. E eu acho que a gente precisa repensar isso. Você, o Willian, a gente acaba estando aqui. Vamos fazer uma reunião pós-programa hoje para fazer uma avaliação disso. Eu não vou participar. Voltando para Corinthians e Guarani, projetando São Paulo, o Willian fez uma pergunta. Não foi então... Corinthians e São Paulo, é domingo, viu? Não, o Willian fez uma pergunta. Mas já é próximo. Não, é que São Paulo joga quinta-feira. A partir da atuação do falando do Corinthians. O que você acha do Corinthians já jogou, o Corinthians vai jogar no final de semana. Hoje não vai dar. Perdão. Fala aí, Pedro. Eu vou tentar de novo, hein, Prates? Saúde e paz. Como fã de esporte, não falo de paz ouvido. Olhando para o confronto de ontem, projetando para domingo, eu tô do lado do Calçade que falou, né? Calçade, desta cadeira aqui. É muito bom, né? Do meio para frente, conjugando, movimentação do Adson, Renato caindo por ali, Uri Roger tentando se aproximar bastante, gera volume de jogo. Mas tem aquele outro lado do campo, né? Tem aquele outro lado do campo. Não é um treinamento São Paulo com bola, Corinthians com bola e São Paulo sem. São Paulo em algum momento vai ter a bola. São Paulo tem mais qualidade que o Guarani. O Corinthians é vulnerável hoje, então acho que é um risco, é um alerta. São Paulo tem condição de machucar o Corinthians. São Paulo tem condição de fazer o que o Guarani fez ontem. E o São Paulo hoje, com todas as limitações de seu elenco, tenta acertar seu sistema defensivo, tenta minimamente ser competitivo em clássico como foi contra o Palmeiras. Então acho que é um risco para um Corinthians que oscila demais. A gente vai passar aqui, eu acho que algumas semanas ainda debatendo o Corinthians dentro e fora de casa, o Corinthians dentro de casa com bola e sem bola. Então acho que é perfeitamente possível pensar que a exibição de ontem, ela não é maravilhosa. Ela não é uma coisa, porque chegou em casa e deu um banho de bola. O primeiro lance do jogo, o primeiro minuto do jogo, quando sai o gol do Guarani, aquilo ali ilustra, né? A movimentação, como o zagueiro sai para dar o bote errado, como não está coordenado para cobrir, como tem um jogador a menos dentro da área com o atacante, com o Guarani, sempre com um homem a mais surpreendendo por trás porque o zagueiro saiu errado. Esse encaixe defensivo está muito complicado do Corinthians. Sendo que a gente começava a temporada falando, não, mas tem uma linha defensiva sólida, experiente. Não. O Balbuena, a gente debateu aqui antes do campeonato começar. Tinha aquele top 5, né, o ranking das duplas de zaga. Eu falava, o Balbuena não termina bem o campeonato passado. O Balbuena não começa bem essa temporada. Parece que é um Balbuena, não sei, difícil falar daqui sentado, mas não sem tempo de bola, mas não está encaixado no tempo certo, no alinhamento, no ajuste com os companheiros. Quando ele sai, geralmente quando você sai, você tem que ter uma combinação muito alinhada para saber quem fica no seu bote. Quando você dá um bote errado, tem alguém que vai descobrir. Acho que o Balbuena ainda está um pouco fora de sintonia com essa linha defensiva do Corinthians, que em algum momento a gente pensou que poderia ser boa. Não é boa. Vai jogar um clássico. Um time que compete em clássico, com todas as limitações que tem, temporada, ajuste, elenco, que a gente já debateu aqui várias vezes se é melhor, se é pior, mas é um time que compete. O Corinthians, eu não sei até que ponto ele está competindo. Ele está tentando jogar com bola quando tem a formação principal. Só que eu acho que é uma situação muito específica. É um Corinthians com bola, com a formação principal, em casa. Os astros precisam estar muito alinhados para a coisa funcionar. E não é todo dia que isso vai acontecer. É um jogo no Morumbi, né? Então, vamos lembrar, então, né? não tem isso. Então, os astros, você não sabe. Você não sabe. Qual é a condição física de um Renato, que jogou 90 ontem, para o fim de semana? Maicon, não se jogar, sabe. Né? Tem que ser esse time de novo. Sim, é o clássico, né? Tem que ser esse time de novo. Qual a é o grande dele? teste. Consegue ser uma entrega de 90 minutos, de novo? O Yuri com o Roger se aproximando.
Vai ter essa brecha de aproximação com bola numa defesa de São Paulo, ainda que não tenha o Ferraris? O Birner tem uma teoria sobre o Roger Guedes. Tem? A Portuguesa é uma equipe que tem tradição, que tem sua história, está voltando à primeira divisão. Mas em termos de futebol brasileiro, o Guarani está maior que a Portuguesa nesse momento. Sim, na Série B, né? O Guarani, inclusive, é campeão brasileiro. Não, o Guarani está na Série B. Sim, mas o Guarani é campeão. Mas eu estou falando da maneira como a torcida, como o público, como ambos olham as equipes. O clássico não é definido só pela história e pela tradição, é pela maneira como o jogo é olhado. Sim, sim. Né? Isso aumenta ou diminui o tamanho do jogo. Então, o São Paulo teria condições, ou tem, se o São Paulo joga com o time reserva com a Portuguesa, de fazer um jogo muito físico que pode incomodar o Corinthians. A gente viu, por exemplo, o São Paulo contra o Palmeiras fazendo isso. Wellington Rato na direita, David na esquerda, e ali impõe bastante intensidade. Se o Corinthians joga em cima do São Paulo, o Corinthians dá esses espaços. Se o Corinthians decide ficar muito recuado, ele ainda não foi. Quem será, a partir do clássico, consistente para fazer essa marcação em bloco quando está um pouco mais recuado. O Corinthians pôs 2-1 ontem, poderia ter tomado o gol de empate. O Corinthians recuou um pouco ali, mesmo preenchendo o seu meio de campo. Então, eu acho que a torcida é um fator que pode ajudar o São Paulo, porque a torcida vai lotar o estádio. Lotou contra o Ituano praticamente, com 46 mil pessoas. Na estreia. Imagina um clássico. E é uma torcida que, nesse momento, é uma torcida carente e muito barulhenta, muito fanática. A torcida do São Paulo faz muito barulho no estádio. Outro dia eu conversava com um importante personagem da história do clube, não vou falar qual. E eu já fui muitas vezes ao Morumbi, né? Então, por exemplo, nos tempos dos anos 80, quando o Sport tinha o timaço, ali, Gilmar, Zé Teodoro, Oscar, Dario, Nelson, Marcelo Araújo, o Bernardo Pitatilas, o Maria, hein? É um historiador do São Paulo. Ali, por exemplo, São Paulo jogava meio de semana no Morumbi, 5 mil, 10 mil, 3 mil, e os estádios não enchiam como eles enchem hoje. Isso é uma das maiores lendas que tem no futebol, é que os estádios enchiam qualquer jogo como enchem hoje. Não enchiam. Os clássicos tinham mais de 100 mil pessoas, etc e tal. Então, a torcida do São Paulo era uma torcida que apoiava, quando o jogo era grande, apoiava muito, mas era uma torcida que no jogo normal, ou no jogo contra o time pequeno, por exemplo, mesmo no estadual valendo mais, era uma torcida ok. Hoje ela é muito barulhenta, porque como toda torcida que sofre, a torcida fica mais fanática. Ou o cara larga, ou o cara fica mais maluco. E foi assim com as outras equipes que tiveram seu jejum de títulos. São Paulo vive seu jejum de títulos grandes. E a torcida vai fazer muito barulho contra o Corinthians no Morumbi no domingo. Larguei o quê? O time que se acompanha, você largou? São continua nos estádios. Não, é porque você colocou duas opções. Ou larga ou fica muito maluco. Fica muito maluco. A gente pode identificar... Não tem o meio termo aí? Para você é a segunda opção. Ficar meio maluco e largando ao mesmo tempo? Não tem, né? Não. É maluco. Tá certo. Não, o cara fica mais maluco quando vê o jogo. Ou larga. Se você não ficou maluco... Eu concordo com você, não tem mesmo. Se você não largou... Acho que eu larguei, né? Não, acho que largou não. O quê? Não larguei? O programa hoje mostra, evidentemente, que você ficou bem maluco e que você não largou. Mas pode seguir. Você vai outra coisa que pesa é a idade, né? Claro, lógico. Eu tô escalado pro domingo. Ué? Se não tivesse? Iria ao jogo. Então você não largou? Não, porque eu gosto de futebol, vou perder o clássico. Ah, verdade. Não vai. Se tivesse outro clássico, eu também iria. Iria. Claro, lógico. Sim, tá em todos. Tá em todos. Você tem outro A gente percebe você batendo ponto em tudo que é clássico. Ano passado, inclusive, fomos ao Corinthians e Palmeiras, viu, Birner? Não fomos? Jamais. Você ia falar uma coisa em relação ao Corinthians ontem defensivamente. Teve problemas, mas não achei tão mal assim. Porque eu não sou assunto. Não, eu vou te ouvir. Eu quero falar do jogo, eu não consigo. Mas tudo bem. Então, resumindo, os dois times têm vantagens. Paulista. Ok, mas tá fazendo. Tem gente que não tá fazendo. Domingo é Campeonato Paulista lá no Morumbi. Deixa eu te falar uma coisa. O povo já tá... Pô, cadê os gols do Hendrick? Cadê os gols do Hendrick e tal? E também é Campeonato Paulista. Sim. Você quer apostar que o Hendrick vai ter uma carreira mais vitoriosa que o Roger Guedes? Eu posso apostar com você agora. Sem dúvida. Eu vou perder. Eu vou perder. Desculpa. Então falou o momento? É o O que o recorte. Roger Guedes fazia com 16 anos. É o recorte. Então, eu não sei o que o Roger Guedes fazia com 16 anos. O Abel está colocando o Hendrick para jogar do jeito certo. Então, se o Roger Guedes não voltar para marcar, uma hora ele vai ter que sair do time. Se ele não sair do time, jogando com 3 jogadores e sacrificando o Renato, uma hora o time tende a sucumbir, é uma tendência. E se o time sucumbir, o técnico vai rodar. Então o técnico vai ter que tomar uma decisão pelo coletivo ou pelo jogador. Qual é, para mim, a decisão mais fácil, óbvia, e eu acredito que vai acontecer? Ele vai fazer a função sem a bola. O Roger Guedes? Sim. Até porque tem um outro aspecto que também é importante. Esses jogos não despertam dos jogadores
desses times grandes, um nível de competitividade Quando especial. for o São Paulo é outra conversa. Quando for um jogo mais duro, então, talvez ele se dedique mais. E é isso que eu estou esperando dele. Então não quer dizer que eu não estou dizendo que eu quero que ele saia da equipe. Eu quero que ele faça mais coisas. Estou aqui falando dos jogos, porque sou remunerado para isso e eu não vou enganar o torcedor. Ah, que bonito! Fez gol não sei contra o Guarani. Ah, que bonito! Fez gol contra sei lá quem. Peraí, mas é melhor fazer gol. É melhor fazer gol do que não fazer. Tô achando meio raivoso. Não, mas é que aí dá para jogar, né? Mas é porque aí dá pra jogar sem ficar sofrendo tanto, né? Porque se tiver um time que quer fazer. Tudo joga bem. desse jeito contra o Flamengo e contra o Palmeiras. Mas vai acontecer. Mas peraí. Vai ter que ser diferente. Mas eu quero só. Fala que você é remunerado para falar disso, mas é o seguinte: quais são os campeonatos que estão sendo disputados nesse momento no Brasil? Os estaduais. Por isso que eu tô falando dele. A gente tá aqui para falar de futebol. Então os estaduais estão rolando, a gente vai analisar. Com parcimônia. Você me conhece. É melhor. Eu falo muito de futebol fora daqui também. Certo? Quantas vezes você viu falando de estadual fora daqui? Bastante. Nunca. Não, você fala. Eu tenho que falar que está acontecendo. Só que aqui é o que está acontecendo. Você fala muito de estadual. Se o cara faz gol no estadual, Não fez mais que obrigação. É o estadual. Se o cara não faz gol no estadual, não tá fazendo nem gol no estadual. Eu cobrei alguém de por não fazer gol no estadual? Eu cobrei desempenho de algum time no estadual. Aí que o Roger Guedes eu tô exigindo de futebol de nível de alguém no estadual. Não vale nada. Nem competitividade eu tô exigindo no estadual. Mas tá metendo gol. Tem que jogar esse negócio aí. As duas vitórias do Corinthians passam pelo Roger Guedes. No clássico eu vou esperar mais. Quero mais pegada, quero outra atitude. Clássico. O Braz aqui que é corintiano. Nós já vimos até agora, gente. O que foi, Braz? Não tem como a gente falar uma coisa que não existiu. Como é que é? Olha aí, o Braz está falando que o corintiano está feliz com o Roger Guedes. Vou fazer o quê? É só aí, cara. Ele tá metendo gol. Antes do jogo de ontem, antes de começar a quarta rodada do Paulista, o Cássio, as estatísticas apontavam que era o goleiro que mais defesas havia feito no Campeonato Paulista. Não defesas difíceis. Aí você tem algum critério de defesa difícil, defesa menos complicada, mas o Cássio é o goleiro mais exigido. Ontem, a gente está pegando, obviamente, se apegando muito ao começo melhor do Guarani, com dificuldade para entrar no jogo. Mas depois do 2-1, por mais que no segundo tempo, em determinados momentos, o Corinthians marcou mais atrás, ficou menos com a bola, o Cássio não foi tão exigido como foi nos 3 primeiros jogos, não. Não se compara ao que se viu contra o Bragantino, que foi um bombardeio. Não se compara nem ao que se viu contra o Água Santa no segundo tempo, que o Cássio foi mais exigido. E não se compara ao que nós vimos em Limeira, que tirando no primeiro tempo. Acho que evoluiu. Eu achei que o Cássio ontem foi menos exigido que nos 3 primeiros jogos. Mas eu acho que a questão se isso é uma evolução daqui em diante... Mas o time vai evoluir, isso é muito óbvio. Sim, mas eu acho que é outra coisa. Sim, mas eu estou pegando o seguinte, nós vimos 4 jogos do Corinthians no Paulista. Isso. Em 3 jogos, em 2 principalmente, no terceiro também, o Corinthians jogou mal, mas em 3, o goleiro, se não for melhor em campo, foi um dos melhores em campo. Ontem não. Mas, ô Prati... Ontem o Cássio, a gente pode falar de melhor em campo, Renato Augusto. Você está recortando um momento que o Corinthians passou a ter a bola, passou a controlar o jogo pela bola. Tirando os primeiros 15 minutos. O Guarani, então, ele para de atacar como fez no início. Agora, eu acho que quando você está falando de Campeonato Paulista, o Guarani e o Corinthians, eu acho que a gente não tem que olhar para esse momento que o Guarani atacou. A gente tem que olhar com lupa para o momento que o Guarani atacou com facilidade. Sim, Pedro, mas o jogo... O Guarani não atacar... 98 minutos. O Guarani não atacar... E os outros minutos? Sim. Você tem que pegar o momento que o Guarani não vai dominar 98 minutos o Guarani. Mas o que eu estou falando é que o início do jogo, o Guarani na primeira bola do jogo, ele chega com uma facilidade de um sistema completamente bagunçado. Isso tem que ser pontuado, porque isso custa caro em jogos maiores. E o Corinthians tem que mirar jogos maiores, não 70 minutos contra o Guarani no Paulista, no início do campeonato. O que eu concordo é o seguinte, cara. O jogo teve lá 98, 99 minutos, com acréscimos, com tudo. Em 15, o Guarani foi melhor. Nos outros minutos, o Guarani não foi melhor que o Corinthians. Você falou o seguinte, obrigação. Sim, é obrigação. Mas é o que o Bina fala, eu não vou enganar o torcedor que, olha, mas o restante do jogo o Corinthians não sofreu. O Corinthians não tinha que ter sofrido como sofreu, com a bagunça que estava em sua zaga, em mais um jogo que a defesa não se arruma, naquele início. Eu acho que tem que pontuar o início. Não é ficar aqui só falando, não, mas o restante do jogo não foi uma maravilha. A gente tem visto não foi uma maravilha. A gente está falando que o jogo está desequilibrado do Corinthians. Em casa é uma coisa, fora é outra. Com bola é uma coisa, sem bola é outra. Do meio para frente é uma coisa, do meio para trás é outra. Então, quando a gente alerta o torcedor, não adianta enganar e falar, mas também aquele restante ali de jogo foi tranquilo. Disso. Não foi. Eu acho que a gente tem que analisar o nível até agora que nós vimos do campeonato. Um time com mais capacidade iria impor dificuldades ao Corinthians ontem, porque a defesa está bagunçada. Ninguém sobrou. Se a gente se apega muito aos 70 minutos, 75 minutos de ontem, aí o cara vai tomar um tom, vai tomar um susto. Pô, mas não esperava que contra o São Paulo fosse sofrer tanto. Não. A gente está alertando. Se contra o Guarani, com uma qualidade técnica inferior, a defesa bagunçada como estava, tomou aquele sufoco no início, não era para tomar. Esse é meu ponto. Em jogos maiores, o Corinthians tem que olhar para jogos maiores. Acho que nesse momento do estadual, eu tenho uma outra visão. Em paz.
Eu não vejo esse dilema. Tá tudo em paz, o trabalho não tem que acabar, o Lázaro tem que seguir, mas o ajuste tem que ser feito. Sim, isso a defesa não vem bem. Mas o que a gente tem visto no Campeonato Paulista, de maneira geral... Desempenho a gente pode debater, a gente vai exigir resultado. É que ninguém sobrou. Desempenho a gente pode debater. E é cada vez mais difícil um time, por mais jogadores melhores que tenha que o adversário, em 100 minutos, dominar 99 minutos. Ou não correr risco em 98 minutos. Muitas vezes acontece uma situação de jogo. Ontem foi um começo melhor do Guarani, um começo ruim do Corinthians. O gol do Guarani é um gol construído pela direita, que o Bruno Michel encontra o Diogo Matheus. O Roger Guedes não volta, o Michael não fecha, o Boveno sai da defesa. Envolvem com muita facilidade. Mas há um mérito de quem fez o gol também, por pior jogador que tenha. Então, assim, é claro que a gente tem aqui uma lupa pro Corinthians, no Corinthians e Guarani. Mas tem o Guarani do outro lado. O Guarani do outro lado, o time vai jogar a Série B e tem o seu valor. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem, é difícil, a gente não viu no Paulista até agora, nem o Palmeiras, contra São Bento e Botafogo de Ribeirão Preto. O Palmeiras não dominou esses times 100% do tempo. Ninguém dominou nada, ninguém tá super bem. Tá tudo, por enquanto, nivelado ali do meio para baixo. Então, com o que cada um pode entregar. Uma coisa, estou com o Birner. Não dá para você ter um alto nível de exigência. Não dá. Isso é verdade. Isso é verdade. verdade. Não dá para ter mas a gente... Não dá para debater o que Mas a gente tem amostras. Então é que eu quero chegar. A gente tem amostras de todos esses times, né? Que a gente vai analisando. Isso aqui não está dando certo, isso aqui parece que não deu certo. 20 segundos. Então, é um time que faz gol rápido, né? Daqui a pouco a gente vai falar do Santos. Não, é que eu falei do Guarani. Mas aí eu prefiro nesse momento falar se a gente entrar nessa, não vai debater o Santos, porque aí... Eu prefiro muito mais nesse momento falar sobre as ideias e a construção. Então, mas te agrada? As ideias e a construção que você viu até agora por parte do Lázaro te agradam? Sim. Porque o Lázaro é um cara... Você falou de resultado? O Lázaro precisa de resultado. Eu acho que sim, infelizmente. Precisa, é a realidade. Pela realidade. É a realidade. Ele precisa ganhar jogos. Pô, se ele ganhar do São Paulo, é um baita de um, né? É o Upgate? Daquela inflada. Opa, ganhei do São Paulo. Né? Mas é taça de gelo, né? O Vitor Pereira, ele pegou ele foi tricampeão paulista. Foi tricampeão paulista, mas... título não sei o que e tal. E foi demitido mesmo, mas não foi tricampeão. Não, peraí, mas ele foi... Não, peraí. Calma aí. O Carille... Eu tô falando... Caiu e era campeão brasileiro. Não, peraí. Derreteu. Nossa! Que isso, que tá aqui derreteu? Global que faz isso. Pô, mas aí, então... Literalmente disso. Então, mas peraí. Então, todos os treinadores passaram por isso. Não, mas todos os treinadores passaram por isso. Começam bem, ganham o título, depois ele cai. Depois o trabalho esvazia, depois tem prazo de validade. Tem treinador campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil que não ficou. Aí é outro patamar. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não é assim o Carille. Quando eu falei de ganhar clássico daquela inflada, o clássico contra o Palmeiras. Uma marca do Carille. Tem duas marcas no Carille. Há uma confusão no nosso clássico contra o Palmeiras. Eu lamento muito, meu querido Vitor Birner. Ele acha o seguinte. Fala. Se um técnico é campeão paulista, ele é demitido 3 meses depois. Mas ele pode ser demitido qualquer título. Eu não sei se foi 3 meses, eu nem lembro. Tá? Exatamente. Qualquer título. Não é que ele é demitido porque... Não é que o Campeonato Paulista garante para ele O Crespo ganhou o estadual mundial e caiu no mesmo ano. Não é isso. O Carille, em relação a ganhar o Campeonato Paulista, foi um belíssimo cartão de visitas para ele. Ajudou, credenciou o trabalho. Claro que sim. Pô, lógico. Então vamos fazer o seguinte, vamos dar WO. Atenção, São Paulo e Português, nem entra em campo quinta-feira. Não, ninguém tá falando sobre isso. Não, mas o Birner, não tem como a gente analisar. Ninguém tá falando que perder é melhor que ganhar. Não tem como saber. O ano não tem como a gente saber que vai ser o ano do Corinthians. A gente pode falar até agora e projetar em jogos mais difíceis, em jogos mais competitivos. É isso agora, que eu faço. Isso não pode desmerecer o que foi feito até agora. Ninguém está desmerecendo nada. Não, é que você sempre pontuar o Campeonato Paulista. Eu falando que não exige desempenho nesse momento. Sim, mas pouco tempo de trabalho. Se não exige desempenho, então a gente não vai criticar nem elogiar ninguém. Não, se não existe desempenho, eu acho que você volta a estacar zero do debate. Não, mas é Campeonato Paulista, o nível é baixo. E o Carille foi campeão paulista, no mesmo ano ele foi campeão brasileiro. Sim. Não tá bom? Não, ótimo. Então. Eu acho o Carille o técnico histórico no clube, inclusive. Ele ganhou o Campeonato Brasileiro mais improvável de todos com o Corinthians. Dos campeões brasileiros do Corinthians, quem tinha o elenco menos capaz era o do Carille. Foi um fenômeno. Nos pontos corridos, aquilo é um fenômeno. E alguns estaduais, tem valor. Tem 3. Tem 3. Não? Eu não vou ser maldoso, mas eu podia ser maldoso. Vai, seja maldoso, vai. Pô, esse é o programa onde as pessoas... falar o que você pensa, sem filtro. Esse é o programa... Contra quem foram as 3 finais? Na ESPN, esse é o programa para ser maldoso. Contra quem foram as 3 finais? Tá bom. Calma. Final de Libertadores você vai lembrar. Vou repetir. As 3 finais da ordem, contra quem foram? Libertadores você lembra, Sul-Americana você lembra, a Copa do Brasil você lembra? Posso falar? Não posso. Pode. Não, você é viciado em estadual, porque você tem raiva do futebol. Títulos. Não é nada você é inimigo da alegria. Elogiar o estadual não quer dizer que é outra coisa. Fala os times aí. Quais foram as finais do Carille? Quais foram as finais do Carille? Ponte Preta, Palmeiras, Ponte Preta. Não vale, aí foi pro prazo. E quem mais? É o único que vai saber. São Paulo.
vai saber. Palmeiras e São Paulo. Só pra Palmeiras saber. e São Paulo. Palmeiras e São Paulo. Os finais são sempre legais. Mas eu não tô entendendo. Qualquer torneio final é legal. Eu não tô entendendo onde você quer chegar. Mas, Bernardo, então é o seguinte... Quero chegar que as pessoas... O assunto foi o campeonato estadual, então a gente não debate, a gente não fala nada do campeonato estadual, a gente sempre perguntou o seguinte, a gente viu desempenho... Aí a gente vai fechar a programação da TV e volta só com o Mas eu não exijo desempenho bom agora. Você discute... Não vou exigir. Acho injusto com os técnicos e com os times. Você discute desempenho, mas você não exige desempenho. Isso. Não é válido debater que o desempenho da defesa do Corinthians até aqui não é satisfatório? Não, a gente tem que citar porque está falando sobre a construção. Não é válido citar que ontem o Corinthians, quando pega um Guarani, não pode ter um nível de desatenção e desarranjo na sua defesa, de tomar um gol como tomou no início do jogo. Mas eu não vou... Então, não tô entendendo onde você quer chegar. Mas eu não acho que tem problema nisso, nesse momento. Se fosse o Campeonato Brasileiro, teria problema. Aí é muito filosófico. É Tem um erro ali, mas não tem problema. Tem um erro, tem um clássico final de semana. A gente sabe qual é o impacto do clássico. A gente tem que debater o que a gente acha, o que a gente quer. O que é a realidade. Só para ser claro. Se ele vem de 4 jogos sem vencer o Lázaro e toma um ferro no clássico, não adianta virar e falar, mas eu não me incomodo. Você não se incomoda, mas a realidade do futebol que a gente vive vai se incomodar. Então, acho que tem que haver um ajuste na linha de defesa, tem que ser mais competitivo, tem que oscilar menos dentro do jogo para pegar um clássico. Por que não pode debater isso? Por que não pode exigir que a coisa melhore? A gente está aqui para analisar o que os clubes estão mostrando em campo. A gente está aqui para fazer essa análise. Não. Você está querendo... Você está falando que você está querendo invalidar o debate. Eu só não acho que as coisas que acontecem no estadual têm grandes proporções. Só isso. Claro que tem. Se você formar um estadual, você cai. Não, uma coisa é você não querer que tenha, mas tem. Eu não acho que tem. Claro que tem. Não tem? Só se o dirigente for ruim. Não, tem. Se o dirigente for incapaz, de novo. E os dirigentes são todos brilhantes? Você tem que trabalhar com a realidade do nível do dirigente do Brasil. O nível do dirigente do Brasil Depende de qual dirigente. Tem melhor, o nível do dirigente do Brasil, em média, eu não aposto no trabalho do William. Eu aposto no resultado do William. Isso. Se o William não me entregar ali no início do Paulista, vitória em clássico, uma classificação, possível título, ele tá na rua, meu amigo. A realidade é essa. Não é o que a gente quer só. Não é que eu acredite nisso. O Fernando Lázaro, com todo o apoio de organizado, diretoria, história do Corinthians, se ele toma 4 fumos nesses 4 primeiros jogos e toma um ferro no clássico sábado, segunda-feira vão estar debatendo se ele é técnico do Corinthians, se não tem que pegar alguém de mais tamanho. O Tite está no mercado, se o elenco não é muito grande para ele. Infelizmente, esse é o nível do debate no Brasil. Não por nós, por eles. A gente comenta o que eles fazem. Ideias, desempenho, e vou dizer se acho que a coisa está bem mas encaminhada, aí é muito filosófico. E tanto faz o resultado. Tanto faz. No estadual. Então, olha, eu vou anotar essa sua frase, tanto faz o resultado, hein? Mas, repetindo, é melhor ganhar do que perder, só que... então já não tanto faz. Você acabou de falar que o estadual não projeta nada. Se você tem uma preferência... Não, uma coisa. Tanto faz, perdeu aí. Você já está indo ao contrário. É melhor ganhar do que perder, óbvio. O seu argumento é o seguinte, ganhou o campeonato estadual, pode ser demitido 2 meses depois. Ganhou qualquer campeonato, pode ser demitido 2 meses depois, inclusive o brasileiro, inclusive a Libertadores. Não. Sim, senhor. Não. Claro que pode. Claro que pode, mas se a única exceção do Brasil em um ano, caiu em 3 meses no Palmeiras no outro. Dorival? Então, assim, isso é uma questão específica do Flamengo. Agora é uma questão específica. Não, aconteceu. Então, se a gente partir dessa ideia que você está falando, desse pressuposto, é o seguinte, a gente vai falar do jogo, mas se ganhou ou perdeu, isso daí vem em segundo plano, se aqui aparece em algum plano, se o time apresentou evolução ou não, a gente vai pontuar. Se jogou bem, mas enfrentou quem? Esse time é de Série C, esse time é de Série D, esse time é em Divisão Nacional tem. Jogou mal? Mas a concentração não é a mesma. Então, assim, a gente vai procurar uma série de subterfúgios para não falar do jogo. Você vai me fazer passar um programa com o Gordão com Prato, é isso? Você vai me fazer passar um programa com o Gordão com Prato? É porque vocês amam estadual. Não é questão de estadual, meu amigo. Eu não posso debater a Libertadores se não começou. Sim, claro que sim. Eu já acho a Supercopa nesse caso. Vocês estão confundindo o tamanho do jogo com o tamanho do título. É completamente diferente. O jogo é uma coisa. O que o título vai valer em relação àquele jogo é uma outra coisa, completamente diferente. É Flamengo e Palmeiras, aí é outra história. 2 forças da América do Sul, os 2 melhores grupos da América do Sul, isso é uma coisa. Agora, Supercopa do Brasil, o estadual, você joga 4 meses, joga mais partidas, tem rivalidade estadual, é um outro jogo. Já que você viu o clássico do São Paulo e Palmeiras domingo? Sim, eu vi. Ruim de você achou? Não, mas peraí. Mas a gente está analisando a qualidade do jogo. Você acha que vai ser igual no brasileiro? Do torneio? Você acha que se enfrentar na Copa do Brasil vai ser parecido? Espera um pouquinho. Então, está querendo me dizer que os clássicos do Campeonato Brasileiro são todos bons, bem jogados, mas são melhores que o estadual. Cansei de ver clássico ruim no brasileiro, hein? Tem tudo quanto é louco. Cansei de ver clássico ruim no brasileiro, hein? Nossa, meu Deus. Você acha que o Palmeiras e São Paulo, o jogo não foi bom por causa que é Campeonato Paulista? Porque se fosse Campeonato Brasileiro seria bom. Porque os times não estão prontos. Claro que isso tem um peso, Birner. Mas teria também no brasileiro. Nós já vimos muitos clássicos no brasileiro
mas já é 10º mês do ano, é 32ª rodada, os jogos também são ruins. Exatamente. Aliás, tem mais jogos ruins do que bons no brasileiro. É verdade. Bom, você citou aí o Flamengo, Supercopa, e o Flamengo jogou ontem, mas não é o